Bom, vou falar um pouco sobre armazenagem. Empresas que trabalham com o processamento, fornecimento ou transporte de produtos inflamáveis devem estar atentas aos cuidados com o armazenamento desse tipo de material. Grande parte de indústrias, empresas adquirem grandes quantidades de líquidos inflamáveis e combustíveis, o que existe um vasto conhecimento sobre o manuseio e armazenagem. É comum atualmente encontrar em propriedades rurais tanques aéreos para armazenagem de combustíveis, que serão utilizados para o maquinário da propriedade. Apesar de ser grandes quantidades armazenadas, esse tipo de produto não permanece muito tempo naqueles tanques, porque eles já são usados bem rápido, porque maquinário de rural não para, né, velho? Então, sempre eles vão estar usando para reabastecer o maquinário. Então, sempre está chegando o caminhão com combustível, mas toda hora está saindo combustível para abastecer os equipamentos. Um fato importante que requer uma análise antecipada é o local onde serão instalados os tanques ou os tipos de reservatório. Sempre tem que olhar onde você vai instalar os tanques, porque pode ser um lugar muito perigoso, então você tem que dar aquela analisada para ver se realmente aquele local onde você escolheu, você pode construir um tanque para poder armazenar. Então sempre tem que analisar antes de colocar o tanque no lugar. Serão instalados. Considerado que toda instalação em sistema de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis configuram-se como empreendimentos, potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais, que o vazamento de derivados de petróleo e outros combustíveis pode causar contaminação no copo de água subterrâneos e superficial do solo e do ar, além do risco de incêndio e explosões decorrentes desse vazamento, principalmente pelo fato de que parte desse estabelecimento localizam-se em áreas densamente povoadas. Que quer dizer isso? Que eles montam os tanques num lugar onde que não tem ninguém. Só vai veículo ali para reabastecer, já para não gerar risco nem tanto para a área, para nenhuma árvore, para nenhuma pessoa, porque como afeta o solo, é capaz de ele criar com o tempo criar um buraco e contaminar alguma água que tiver ali perto. Então eles tentam colocar esse tanque em um lugar que não tenha ninguém, não tenha água, não tenha quase árvore, para se por acaso acontecer de um vazamento e acabar explodindo, não fazer um incêndio muito grande, já para não gerar nenhum risco muito grande para a empresa também. Principais normas e regras. Devido ao risco que o armazenamento desse tipo de produto oferece para o meio ambiente e para a comunidade próxima ao reservatório, existem diversas normas e regras para a instalação de equipamentos ou tanques para a armazenagem de derivados do petróleo. Assim, o responsável deve estar sempre atenado nas diversas normas e técnicas vigentes, e fim de evitar os problemas mencionados ou punições decorrentes do descumprimento da legislação. Lembrando que em alguns casos existem leis municipais criadas especificamente pelos órgãos fiscalizadores e de segurança de cada cidade. Norma Regulamentadora 20, a NR 20, estabelece os requisitos mínimos para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores contra o risco inerentes às atividades com inflamáveis e líquidos combustíveis. Aqui serão classificados os procedimentos de inspeção, manutenção, análise e operação das instalações em conformidade com cada tipo de acordo. Com a norma considerar-se líquido todo combustível que possui o ponto de fogo igual ou superior a 70 graus e inferior a 93,3 graus, a armazenagem deste material deve ser feita em tanques de combustível
geralmente feitos de aço ou concreto. Alguns líquidos, especialmente, podem requerer outros tipos de materiais na composição dos tanques. Resolução ANP 41. A ANP 41, dia 6 de 11 de 2013, regulamenta a atividade de revenda de combustível, definido como é feito o requerimento para o exercício da atividade junto com a ANP, assim como as regras para aquisição e comercialização do combustível. Nessa norma também estão relacionados os dispositivos legais a serem observados pelos postos de combustível. Resolução CONAMA 273. A resolução de 29 de 11 de 2000 fala sobre a abertura e fechamento dos postos de combustíveis, bem como as definições dos tipos de intervenção e controle de riscos ambientais em postos de gasolina. Nela estão definidas as exigências para instalações e das licenças concedidas. Lei 9.605, a Lei de 12 de 2 de 1998 determina as sanções referentes às atividades lesivas ao meio ambiente. Essa norma fala de maneira generalizada de todos os crimes ambientais passíveis de punição. Normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT tem um conjunto de regras que tratam dos procedimentos específicos para o armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. ABNT NBR 154/28/2006, armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, manutenção de unidade de abastecimento. NBR 154/56, armazenamento de líquido inflamável e combustíveis, construção e ensaio de unidade de abastecimento. NBR 137/87, armazenamento de líquido inflamável e combustível, procedimento de controle do estoque do sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis. NBR 146/06, armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, entrada em espaço confinado em tanques subterrâneos, em tanques de superfície. É muito importante que o armazenamento de combustíveis derivados do petróleo tenham-se a noção da importância de seguir à risca as determinações criadas para a segurança. Além disso, é necessário também adquirir equipamentos de confiança. Compartimentos de entradas e saídas, escotilhas superiores, válvulas dos bocais de descarga do caminhão tanque devidamente fechados e lacrados. Elaboração dos testes de qualidade para cada produto por compartimento. Documento fiscal conforme a legislação vigente. Se algum caso foi observado alguma irregularidade, não receber o produto e contratar imediatamente a nossa base de distribuição. No momento do estacionamento, o responsável pelo recebimento de caminhões do posto deve orientar o motorista a estacionar no local de descarga. O caminhão deve ser estacionado de forma que possa sair rapidamente em caso de emergência, sem necessidade de manobras ou marcha ré. Certifique-se que há qualquer fonte, geladeira, freezer, equipamento elétrico, soldas e etc. próximo ao local de descarregamento, raio de no mínimo 3 metros ao ponto de descarga, que possa causar explosão. Antes do descarregamento, analise da documentação. Verifique se os seguintes dados da DANF, nota fiscal eletrônica, estão corretos. Nome do posto, CNPJ, produtos e respectivas quantidades, LAGs. Produtos armazenados em seus respectivos tanques. De acordo com a norma da Petrobras
NR270, recomenda-se o tipo de tanques a ser usado de acordo com o produto que vai ser armazenado. Tanques de tetos flutuantes, teto cônico para pequena pressão interna. Na fita, combustíveis e produtos leves da gasolina, petróleo, álcool e gasóleo leve. Tanque de teto cônico com teto flutuante, baixa pressão de teto cônico. Gasolina de aviação, GAV. Tanque sem teto, água bruta. Tanque de teto cônico. Na fita pesada, querosene de aviação, gasolina pesada, gasóleo pesada, resíduo de vácuo, óleo de combustível, óleo lubrificante, asfalto e lastro de navio.